Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Queridos, às quartas nós estudamos o livro de Salmos. Nós estamos agora no Salmo 83. Vamos abrir nossas Bíblias e ler o Salmo 83 nesta noite. O Salmo 83, como eu tenho falado, nós estamos então agora no segundo livro do livro de Salmos. O segundo livro são composições de Asaf e a sua família. E o Salmo 83 é um dos salmos, aqueles salmos que se chamam salmos imprecatórios. Nós vamos explicar o que significa isso, mas vamos fazer a leitura primeiro, para que a gente possa meditar nesse salmo nesta noite. Ó Deus, não te emudeças, não fique em silêncios, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida, com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Eles dizem, venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito, tramam juntos, é contra ti que fazem acordo, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filistia, com os habitantes de Tiro, até a Síria aliou-se a eles e trouxe força aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste Midian, como trataste Zízera e Jabim no rio Quizon, os quais morreram em Endor e se tornaram esterco para a terra. Faze com os seus nobres o que fizeste com Oreb e Zeeb, e com todos os seus príncipes, o que fizeste com Zeba e Zalmuna, que disseram, vamos apossar-nos das pastagens de Deus. Faze-os como folhas secas, levadas no redemoinho, ó meu Deus, como palha ao vento, assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes. Persegue-os com o teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto, até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam humilhados e aterrorizados para sempre. Pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Santo Deus, eterno Pai, obrigado por esta noite, obrigado a Deus pelos irmãos que vieram, ó Deus, para este culto de louvor e estudo da tua palavra. Obrigado por aqueles que estão acompanhando essa transmissão e por aqueles que haverão de assistir esta mensagem. Que nesta noite, ó Deus, o teu Santo Espírito nos conduza a compreender o teu propósito e o teu querer segundo a tua santa palavra, Pai. Dá-nos, ó Deus, entendimento, dá-nos a tua direção, dá-nos sabedoria, ó Deus, para compreendermos sempre o teu querer. Assim que oro ao Senhor nesta noite, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós lemos um Salmo 83, mas nós não podemos dar vazão à carne, tá bom, irmãos? Eu vou orar o Salmo 83 porque tem algumas pessoas que estão fazendo mal contra mim, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, chegou um irmão e falou que fez uma oração para que a pessoa nem se mexesse mais, e eu repreendi o irmão saiu da igreja, porque
os salmos de imprecação, esses salmos que são compostos como uma exteriorização de um desejo do juízo de Deus sobre aqueles que perseguiam a nação de Israel, eles precisam passar por uma releitura quando nós lemos o que Jesus nos orientou no Sermão da Montanha. O Senhor Jesus não nos orientou mais a orar assim. Tanto é que você olha para o Novo Testamento, você não vê nenhuma oração de imprecação. Você não vê nenhuma oração aonde nós, como cristãos, servos de Cristo Jesus, possamos orar assim: Senhor, desfaz os inimigos do Senhor, desfaz aqueles que nos perseguem, como ele menciona aqui, né? Que eles sejam como folhas secas levadas no redemoinho, ó meu Deus. O Senhor Jesus não disse isso. O Senhor Jesus disse que nós deveríamos orar pelos que nos perseguem. Então, o cristão, quando coloca a sua vida em Cristo Jesus, ele coloca a sua vida para ter uma vida como Jesus Cristo teve. Inclusive, a pregação de domingo passado foi em Filipenses capítulo 2, que nos desafiava ao quê? Tenham vocês a mesma atitude de Cristo. Então, nós seguimos o exemplo de Cristo Jesus. E Jesus, quando Pedro pega a espada e vai desferir um golpe contra os soldados que vão prender o nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus repreende a Pedro, cura Malco, e assim, quando ele é humilhado, quando ele é atacado por aquelas pessoas, na sua oração, lá no Gólgota, na crucificação, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Qual é a oração que eu e você devemos fazer quando alguém nos persegue? O Salmo 83 ou a oração do Senhor Jesus? A orientação da palavra de Deus é orarmos como o Senhor Jesus diz. Agora, pastor, então fica invalidado este salmo? Não, esse salmo tem para nós um aspecto histórico do texto, que nos mostra, nesse período da história, o povo que está sendo perseguido, o povo que sabe quem são os seus inimigos, o que o povo vai fazer então diante disso. E aí eu gostaria de tirar 4 lições para nós, quando nós passamos por lutas e batalhas em nossas vidas. Ele faz o quê? Ele busca a proteção de sua vida e de sua prole em Deus. É isso que nós precisamos fazer. Por isso que a igreja precisa ter o seu culto de oração, precisa ter suas atividades, porque é assim que nós nos protegemos, é assim que nós buscamos a proteção do Senhor. E quando nós passamos por aflições e dificuldades, o Salmo diz, verso 1 e verso 2, ó Deus, não te emudeças, não fique em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Então, quando nós estamos passando por lutas e por dificuldades, queridos irmãos, nós podemos recorrer a Deus. A prece, a súplica que o apóstolo Paulo nos diz lá na sua carta aos Efésios, ele diz que devemos então nos reunir e buscar a Deus e trazer então as nossas súplicas, as nossas orações, os nossos salmos. E súplicas é isso que nós estamos vendo no Salmo 83. O Salmo 83 é um tipo de oração que nos leva a suplicar o socorro de Deus. O Senhor Jesus nos ensinou uma oração de súplica. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Isso é uma oração de súplica. Pedi, mas não somente pedi. Pedi com intensidade. Pedi, pedi e dar-se-vos-á.
Aqui eles vão buscar a Deus e eles vão pedir a Deus. Então nós aprendemos nesses salmos que para enfrentar as adversidades, nós devemos buscar e clamar a Deus. Clame ao Senhor. Clame a Deus em toda e qualquer circunstância e dificuldade da sua vida. O segundo princípio que nós temos aqui nesse texto, nós temos o reconhecimento. O reconhecimento de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, mesmo nos momentos mais difíceis. Verso 18. Saibam eles que tu, cujo nome é o Senhor, somente tu és altíssimo sobre toda a terra. O Senhor não nos desampara. Amém, irmãos? Ele é o Deus altíssimo. Ele é o Deus poderoso. E Ele reina e está sobre todas a realidade da nossa vida. Às vezes, queridos irmãos, a rotina da vida, as dificuldades da vida, querem turbar, querem fazer com que nós não enxerguemos o agir de Deus sobre nós. Mas, querido irmão, Deus não nos desampara, amém? Lá no Sermão da Montanha, ele falou que nem Salomão teve vestes tão perfeitas e maravilhosas como foram feitos os lírios do campo. Ele falou que os passarinhos, eles não acumulam, mas em nenhum momento falta a eles o abrigo e o alimento. E será que o nosso Deus se esquece de nós? Não, queridos. Por que sofremos? É a pergunta mais difícil de toda a existência humana. Por que eu passo por dificuldades? No caso do Salmo 83, nós sabemos que o povo se desviou do caminho do Senhor. E então, eles se desviaram, vão ser escravizados novamente. Esse texto é do período, então, do exílio babilônico. Este salmo é um salmo em que eles ainda estão sendo escravizados, em que eles ainda estão sendo humilhados, mas mesmo assim, o salmista nos desafia a confiar em Deus. Às vezes nós não vamos saber as lutas, toda a razão da luta da vida humana, do que nós atravessamos. Mas nós temos a certeza de que o Senhor, Ele tem propósito sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Romanos capítulo 8 nos diz isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos falar juntos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor Jesus disse, Ele veio, o próprio Deus veio, com toda a glória, o homem perfeito. E Ele foi humilhado e foi morto, morte de cruz, sofreu. No Getsêmani, Ele vai e súplica a Deus, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, afasta de mim essa luta, esse momento, mas não seja o que eu quero, mas sim a tua vontade. Oração difícil, né, irmãos? A gente gosta da oração, principalmente das pregações de teologia da prosperidade, da confissão positiva, que nós vamos orar, nós vamos decretar, nós vamos declarar e pronto, não vai ter mais problema na sua vida, não vai ter situação nenhuma. E queridos, às vezes nós vivemos uma vida e passamos por lutas e dificuldades. E a igreja não pode omitir e pregar uma fantasia. A igreja precisa ensinar a fé verdadeira em Deus. A maior prova da fé é se nós permanecemos no Senhor, mesmo nas lutas e dificuldades. Amém, irmãos? O irmão Paulinho, que se batizou no último batismo, hoje ele postou lá nas redes sociais que ele passou por 100 fraturas de pé, de braço, de pernas, de que ele não conseguia, para ir para a escola, a mãe tinha que levar ele
num carrinho de mão e colocava uma espuma para ele ir e estudar. Você imagina isso, uma criança? Passar por uma luta dessa, por uma prova dessa, não foi só um ano, foram 14 anos assim. Ele me contou que um dia, quando a mãe foi tirar ele de dentro do carrinho, fraturou o fêmur. Olha o desespero. E ele falando que tudo isso serviu para que ele nunca desistisse. Amém, irmãos? Que testemunho maravilhoso. Não é fácil. A minha oração é que ninguém passe por sofrimento. Mas se nós passarmos, nós seremos aqueles que vão confiar no Senhor em todos os momentos de nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos confiar no Senhor. Amém? A terceira lição desse texto, queridos irmãos, o salmista, ele diz assim, verso 13 a 15, faze-os como folhas secas levadas no redemoinho, ó meu Deus, como palha ao vento, assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes, persegue-os com o teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Então, o que ele diz? Que ele confia no agir de Deus. E como que ele confia no agir de Deus? Tudo que ele diz são coisas comuns da vida, não são? Nossa igreja funcionava ali na S1. E nessa época, a gente chegava lá na porta da igreja e juntava um lixo, irmãos, porque o vento vinha, aí levava tudo para lá. Levava tudo. Ia folha, ia papel, e como o povo chegava? Aí juntava eu, o seu Antônio, né, dona Marisa? A gente juntava lá, a gente chegava mais cedo e começava a varrer. E saía, a gente enchia às vezes 2, 3 sacos de lixo que se acumulou ali na porta. E aquele vento chegava e levava tudo aquilo para lá. E uma coisa que eu sempre percebi, porque eu podia chegar lá e ficar reclamando, né? Eu podia chegar lá e ficar chateado, mas eu parava e olhava. E para mim aquilo era um sinal de Deus, de que Deus é quem conduz o vento, amém, irmãos? O vento da minha vida, o vento da sua vida. E quando Deus está soprando o vento dele, Ele está nos dizendo que Ele está conosco, amém? Mesmo se trouxer folha seca, mesmo se trouxer lixo, isso é porque o Senhor quer que nós observemos o mover sobrenatural, invisível do Senhor, amém, irmãos? Tem gente que quer ver coisas espantosas, e Deus mostra o seu cuidado para conosco, com a simples existência do vento. Que coisa poderosa, que coisa maravilhosa, o Senhor soprando o vento dele sobre nós, sobre a sua vida, irmão, sobre a nossa vida. Então ele fala que essas folhas, como o Senhor faz. Quarta passada, quando eu cheguei aqui, estava pegando fogo aqui o Serrinha. E estava um fogaréu alto, viu, Paulão? Estava um fogaréu alto, porque o mato ficou grande lá, né? E alguém foi lá, um abençoado do Senhor, né, irmãos? Que a gente não pode desejar coisa ruim para ninguém, mas um abençoado do Senhor foi lá, botou um fogo, estava um fogo alto. E aquela nuvem de fumaça escura, o Senhor sopra o vento dele, amém, irmãos? E quando sopra o vento do Senhor, aquela fumaça escura vai embora, amém? Amém, irmãos? Então não fica achando que as coisas vão ser difíceis por muito tempo. O Santo Espírito do Senhor vai soprar sobre a sua vida, e as coisas, as nuvens escuras, densas,
vão sair da tua casa, da tua vida e da tua família, em nome de Jesus. Amém? Porque quando o Senhor sopra o vento dele vem para nos mostrar o quão grande é o Senhor sobre nós. A última lição que eu gostaria de deixar aqui com os irmãos, nesta noite, queridos irmãos, é que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer a soberania de Deus. Verso 16: cobre-lhes de vergonha o rosto, até que busquem o teu nome, Senhor. Qual o propósito de tudo nessa vida, irmãos? Lá no livro de Apocalipse fala que João viu que estava diante do Senhor o quê? Povos de toda raça, tribo, língua e nações. E juntos adoravam o Cordeiro, cantando: digno é o Cordeiro que foi morto. E eles adoravam ali, porque Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. E um dia, queridos, nós estaremos na presença santa do Senhor. Nós estaremos na presença santa do Senhor para adorá-lo e exaltá-lo. E nesse local maravilhoso que o Senhor nos dá e nos dará, lá não entrará mais dor, morte, as lágrimas serão enxugadas dos nossos olhos, porque nós iremos adorar o Senhor para todo o sempre. Cobre-lhes de vergonha o rosto até que busquem o teu nome, Senhor. Queridos irmãos, eu tenho visto assim, às vezes a gente entra num período de bonança e nós não buscamos a Deus como deveríamos buscar. Às vezes nós passamos por uma luta, por uma aflição, e aí nós nos aplicamos ainda mais a buscar a Deus. Sendo que nossa alegria deveria ser buscar o Senhor em primeiro lugar, todos os dias de nossas vidas. E às vezes, a dor, a dificuldade, é um meio pedagógico do Senhor para nos trazer mais perto do altar dele, da presença dele. Ao longo desses anos de ministério, eu tenho visto muito isso. As pessoas buscando mais a Deus quando estão passando por lutas e dificuldades, sendo que nós deveríamos perseverar no Senhor todos os dias. E perseverarmos por quê? Porque, querido, você pode entrar na presença de Deus e buscá-lo e clamar, e Ele te ouvirá. E buscá-lo por quê? Porque Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração. Buscá-lo por quê? Porque Ele manifesta o amor e a graça dEle sobre nossas vidas, até mesmo quando o vento passa sobre nós, Ele dizendo: você não está só, eu estou contigo. Quando esse sol raia e nós vemos o quê? O esplendor da grandeza do Senhor nos dizendo: hoje as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida. E tudo isso para quê? Para que eu e você o busquemos de todo o coração, com toda a nossa força, com todo o nosso amor, com toda a nossa dedicação. Que nós aproveitemos todos os momentos de nossas vidas para buscar mais a Deus e confiar mais no Senhor. Que nós aprendamos, se atravessarmos por lutas e dificuldades, e situações difíceis, o Senhor está conosco, Ele não nos abandona, podemos confiar nele. A única coisa que precisamos fazer então nesta noite, queridos irmãos, fechar os nossos olhos nesta hora e colocar nossas vidas nas mãos do grande Eu Sou, do Altíssimo, aquele que está sentado no trono do universo,
e colocando nossas vidas nas mãos dele, pode ter certeza que nesta noite o Santo Espírito do Senhor fortalecerá a tua vida, a tua casa e derramará do poder maravilhoso do Senhor, que cura, que salva, que liberta, que nos transforma. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor, mas coloca de todo o teu coração e fala: Senhor, hoje eu vim te buscar. Eu não sei como você entrou. Hoje eu vim te buscar, eu estou cansado, estou angustiado. Não ande ansioso por coisa alguma, mas coloca diante do Senhor. O Senhor é soberano e Ele quer que nós o busquemos. Por isso nós podemos estar na presença santa dEle para louvá-lo, para aprender com o Senhor, que a palavra dEle é poderosa, é verdadeira, que Ele vai soprar o sopro do Espírito sobre nós nesta noite. Receba então hoje, em nome de Jesus. Pai Celeste, na Tua palavra nesta noite, nos mostra, ó Deus, que o salmista Te buscou no meio da luta, no meio da aflição, que o salmista sabia que a solução para as situações da vida viriam do Senhor, do teu trono maravilhoso. Nós vimos, ó Deus, que a tua palavra nos ensina a confiar verdadeiramente, a descansar em ti, porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. Toma nesta hora, ó Deus, cada vida, cada situação que está no coração, cada aflição, cada desafio, cada luta. Se alguém está sofrendo perseguição, nós colocamos esses em tuas mãos. Se, ó Deus, se houve alguma obra maligna, que seja desfeita em nome de Cristo Jesus. Nós confiamos que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos protege. Nós confiamos que o Senhor é o Deus da cura, o Deus da provisão. Por isso, toma nesta hora, ó Deus, nossas vidas. Nós queremos te adorar para todo sempre. Nós queremos te buscar e descansar em ti todos os dias de nossas vidas. Toma, ó Deus, nossas vidas nesta hora. Toma cada vida e cada necessidade, em nome de Jesus. Amém e amém.